Capítulo 11. Saindo do Egito com um novo som. Deus deseja liberar um novo som que é livre da opressão do homem, assim como ele fez através do seu povo escolhido, Israel, quando eles saíram do Egito. Israel era escravo do Egito e eles não podiam adorar enquanto escravos do homem. Êxodo 5:1 diz que Moisés e Arão falaram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. No versículo 3, a questão em conflito é expressa novamente quando Moisés e Arão disseram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. No versículo 8, os filhos de Israel estavam clamando: permite-nos ir oferecer sacrifícios ao nosso Deus. A liberdade para adorar foi a questão a qual os levou a lutar por sua liberdade. Se você estudar os escritos literários hebreus originais, descobrirá que durante os 400 anos da escravidão física e espiritual de Israel, sua música também se tornou escrava. Estudiosos e linguistas dizem que as inflexões da língua hebraica naquele tempo foram marcadas de tal forma a nos dar um entendimento da variação das notas, tons e melodias do povo hebreu. Só havia 3 notas naquilo que entendemos hoje como sendo sua escala musical. Lembre-se, a música é sempre uma expressão do estado da alma e do espírito do homem. As 3 notas encontradas em seus trabalhos escritos durante aqueles 400 anos foram de uma escala diatônica menor, compondo um som assombrosamente mórbido. Sua música refletia sua depressão e escravidão. Era uma música inspirada na preparação de barro e tijolos e estava saturada de profunda tristeza. Como resultado da persistência de Moisés e Arão em declarar o desejo de Deus ao faraó, Deus miraculosamente realizou todas as pragas e desastres contra o Egito. O faraó finalmente cedeu. Deus curou completamente todos os filhos de Israel. O Salmo 105, 37 e 38 diz que não havia uma pessoa doente ou fraca entre eles e que todos do Egito, praguejados com doenças e enfermidades, como resultado da mão de Deus contra eles, e estavam contentes ao vê-los ir. Os filhos de Israel logo perceberam que, mesmo que eles estivessem livres de seus inimigos, isso não os impedia de serem perseguidos por eles. E eles os perseguiram, lá no fundo do Mar Vermelho. Quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e olharam para trás para ver seus inimigos totalmente destruídos, algo fenomenal ocorreu. Eles todos receberam uma libertação imediata do medo de seus inimigos e sua música entrou em concordância com esse milagre. De repente, Miriam pegou seu tamborim, seu tambor de mão, se você quiser assim, e disse: vamos lá, meninas, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15, 21. Eles cantaram 21 versos e dançaram com seus adufes e tamborins. Bem ali naqueles 21 versos, sua música foi transformada em uma completa escala de notas com movimentos, melodias, alegrias e vitórias, como se não ouvia no povo de Deus por 400 anos. Eles ganharam sua liberdade de adorar a Deus e sua música refletiu isso. Enquanto Deus os levava a uma nova liberdade, eles produziam um novo som. Adorando na escravidão. A escravidão pode ser ostensiva ou pode ser sutil e enganosa. Na América, a terra da liberdade e o lar dos bravos, nós temos permissão, até pela Constituição, para adorar a Deus no nosso próprio modo. Nós todos podemos verdadeiramente agradecer a Deus por isso. Mas deixe-me dizer que a Bíblia nunca nos diz que nós podemos adorar a Deus do nosso jeito. Nós não devemos adorar a Deus do nosso próprio modo. Devemos adorá-lo à sua maneira.
As Escrituras falam claramente que nós devemos adorá-lo de acordo com sua palavra, sua instrução e sua vontade. Se um homem pudesse adorar Deus do seu jeito, ele simplesmente não iria adorá-lo. Ele criaria inúmeras regras, regulamentos, estipulações e dificuldades religiosas para serem transpostas na busca por um modo intelectualmente estimulante de colocar Deus em uma caixa. Isso rebaixaria a pureza da adoração sincera a um ritual religioso. Por toda a história, nós simplesmente não tivemos a revelação que nós temos hoje sobre a adoração pessoal ou em unidade. À luz da revelação que veio para o corpo de Cristo nas últimas gerações, nós podemos olhar para algumas das ideias e dos movimentos fora do comum que nós abraçamos no passado e dar boas risadas ou talvez chorar. Um exemplo interessante de quando abraçamos o absurdo ocorreu quando os Quakers se estabeleceram na Pensilvânia. Naquele tempo, havia muita controvérsia e divisão com relação ao que o homem pensava ser musicalmente aceitável a Deus na igreja. Os Quakers resistiram à música e a outras coisas, tais como peças, jogos e danças. Essa atitude foi um marcado contraste para os membros da Igreja da Inglaterra, que consistentemente patrocinavam alegres divertimentos e defendiam a música. Os alemães e suecos, que se estabeleceram perto da Filadélfia, usavam música vocal e instrumental naquela época. Eles davam tanta prioridade à música na igreja que um pastor de uma igreja sueca impôs uma multa de 6 shillings para certos membros de sua congregação por causa do que ele chamou de cantoria inoportuna. Mas nenhum desses grupos deu muita atenção à realidade da música como uma expressão sincera de intimidade ou adoração a Deus. Era estritamente um ritual religioso. Um grupo de alemães chamado de os pietistas, que veio para a América por motivos religiosos, também se instalou perto da Filadélfia. Eles trouxeram instrumentos com eles e acompanhavam seus hinos cantando com música instrumental. Eles escandalizaram muitos em seus dias com o uso do trompete, da viola bastarda, do oboé e de um timbale. Outro grupo de alemães se fixou no lado oeste da Filadélfia, em Efrata. Um de seus líderes inventou um tipo de música muito interessante e peculiar. Ele pegou suas ideias na natureza e tentou representar a harpa eólica por meio da harmonia de vozes. Uma harpa eólica é uma caixa de som fina com cordas que são tocadas pelo vento. No grupo musical, as vozes de seu coral imitavam música instrumental suave. As músicas eram compostas por 2, 4, 5 e 6 partes. Todas as partes, com exceção do baixo, eram cantadas por vozes femininas. O baixo era composto por 2 partes, o baixo agudo e o grave, com o último ressoando os tons profundos de um órgão. A melodia era cantada em falsete e os cantores eram proibidos de abrirem a boca ou mover os lábios. Diz-se que o efeito produzido por essa técnica peculiar de canto fazia parecer que a música entrava na sala de modo misterioso, vindo de cima e pairando sobre as cabeças dos ali presentes. O som misterioso dava a eles certo senso de reverência e uma tentativa de introduzir uma presença mística do culto. Eles abraçaram a noção pietista de que, se a mínima atenção fosse dada à apresentação da música, Deus se desagradaria. Não é preciso dizer que essa prática não durou muito e que esse cara foi barrado, por ser um pouco esquisito demais. Mas isso demonstra o desejo do homem em encontrar meios de expressar sua adoração. Infelizmente, ele nem sempre usou uma teologia sólida e uma justificativa bíblica. Assim como é hoje, eu tenho certeza de que havia muitas brigas de igrejas e debates fervorosos sobre como adorar a Deus. Infelizmente, controvérsias e conflitos sempre deram lugar à discórdia e ao ódio, diminuindo, portanto, a unidade. Eu acredito que a verdadeira chave para a adoração em grupo é uma unidade gerada pela humildade do corpo como um todo. Se nós estivermos constantemente lutando por uma situação para adorarmos a Deus do nosso jeito, Deus nunca será adorado do modo que Ele deseja. Se nós damos toda a atenção ao como adorar e nenhuma atenção a
quem adoramos, nós estamos encrencados. No entanto, a Bíblia nos dá instruções e clareza sobre o como, se nós genuinamente desejamos o quem. O como da adoração é um assunto inesgotável, com literalmente infinitas possibilidades. Ele é um Deus infinito. Se nós pudermos apenas nos sintonizar com o maravilhoso drama acontecendo no céu, nós descobriremos que a adoração não é nem um pouco estranha ou chata como o homem a fez em sua busca por colocar Deus em suas caixas religiosas. Deus realmente almeja por um povo que o adore, que saia da escravidão e do cativeiro do homem. Nós damos todo o nosso vigor na preparação de bairro e tijolos, ao som de 3 notas mundanas. Deus deseja que nós atravessemos o Mar Vermelho e geremos um novo som do céu. A adoração na igreja primitiva. A história registra os anos entre 400 e 900 d.C. como a Idade das Trevas. Eu sugiro que tenha havido muitas épocas de trevas na história em relação à música. Há estações da história onde esparsos conhecimentos e revelações foram geradas sobre música e som. Em uma estação como essas, Jesus nasceu. Na noite em que o coro celestial e a explosão de luz sacudiu o universo com o som do céu, o som tocou um mundo em completa penúria. Havia uma batalha constante entre o Império Romano, uma vez poderoso, e as muitas tribos bárbaras, tais como os teutões germânicos, os celtas irlandeses, os nórdicos, dinamarqueses, suecos e noruegueses, e os gaulenses franceses. Todas essas nações e tribos estavam lutando por sua sobrevivência, se desenvolvendo nas nações que conhecemos hoje. O islamismo, ou a religião muçulmana não cristã, foi a grande influência. Júlio César havia terminado um período de invasão ao mundo inteiro da melhor forma possível. Esse era um mundo de egoísmo, com pouco amor pela humanidade, pouca empatia pelo oprimido infeliz, com algumas poucas palavras gentis ao pobre enfermo, com um mínimo de justiça e quase sem misericórdia. No meio desse mundo escuro, a luz do mundo chegou com uma canção. Após umas centenas de anos do tempo de Jesus, o mundo passou por um período chamado de Idade das Trevas. Nós podemos nos perguntar como foi possível haver mais escuridão do que a do tempo anterior ao nascimento de Jesus. Mas esse período foi prenunciado pela queda do Império Romano por volta de 476 d.C. Roma, a cidade de vitórias gloriosas e cultura avançada, tornou-se vítima de tribos bárbaras, como os hunos, os godos, os visigodos, os vândalos, os francos, os saxões e os eslavos, até o ponto de parecer que a civilização seria liquidada e as pessoas se tornariam primitivas novamente. Mas durante esses primeiros séculos, a música foi salva por um pequeno grupo de fiéis seguidores de Jesus. O próprio Jesus foi educado na religião dos hebreus e, em muitas ocasiões, nós o encontramos cantando as canções de seu pai Davi. Além da tradição musical do povo judeu, encontrou lugar nos cultos da igreja cristã primitiva, já que aqueles primeiros crentes conheciam bem a fé hebraica. Seguindo essa ideia, o texto da Bíblia hebraica era traduzido para o latim, língua do cotidiano dos romanos. Já que a maioria dos cristãos primitivos moravam em Roma, eles seguiram as regras musicais que os romanos aprenderam com os gregos. Então, nossa igreja musical de hoje foi influenciada tanto pelos hebreus como pelos gregos. Por cerca de 300 anos, os cristãos primitivos tinham que manter seus cultos em segredo, porque eles eram punidos até com morte por adorarem qualquer outro deus além de Júpiter e outros deuses romanos. Os cristãos não eram pessoas ricas e influentes da época. Eles eram simplesmente pessoas humildes que abraçaram de todo o coração os ensinamentos de Jesus. Eles não tinham lindos palácios nos quais mantinham os cultos. Eles estavam se escondendo
dos centuriões romanos e por isso adoravam em lugares secretos e escuros, sem instrumentos musicais para não atrair a atenção do inimigo. Não é preciso dizer que essa foi uma época na história onde a música enfrentou um tempo difícil, meramente para se manter viva. Das informações que coletamos, os cristãos primitivos celebravam cantando suas canções, assim como os hebreus faziam. Com o passar do tempo, imperadores como Constantino começaram a retirar a pena de morte por se crer em Jesus. Sendo uma das principais razões para que tal fato ocorresse, isso serve como um poderoso testemunho ao poder da adoração. Cristãos eram com frequência lançados aos leões como uma fonte de entretenimento romano. Os cristãos acreditavam do fundo de seus corações na adoração a Deus como canções. À medida que os leões entravam apressadamente na arena para devorá-los, eles permaneciam ousadamente em pé, levantavam suas vozes e cantavam louvores ao seu Deus. Essas canções eram tão poderosas e ungidas que o barulho violento da multidão se transformava em silêncio para que a letra pudesse ser ouvida. Por vezes, quando esses cristãos eram lançados aos leões apenas para liberarem sua canção até a morte, essa se tornou uma cena tão comovente e impressionante que ela simplesmente perdeu o senso de vitória e esporte para a plateia bárbara. Durante aqueles dias de tal martírio, milhares de cristãos encararam os horrores desse tipo de morte. Mas saindo desses tempos severos e primitivos, a música começou a ter estações de crescimento e desenvolvimento. De certo modo, o homem estava deixando a idade das trevas. Porém, de outro, ele estava meramente entrando na próxima e ainda mais escura, era à medida que os modos de pensar romano e grego começaram a dominar a estrutura da mente hebreia, dando espaço para que idolatria se tornasse parte da adoração cristã. Em Êxodo 20, verso 4, Deus proíbe os hebreus de fazerem imagens. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Com um mandamento tão estrito, é compreensível que não haja muitas imagens de cantores e instrumentos da época dos profetas hebreus. Mas, junto com a influência romana, a face do cristianismo mudou, quando os gregos trouxeram sua mitologia e idolatria para a adoração. Até hoje, algumas denominações seguem uma atração doentia por ídolos e imagens que têm sido incorporado no que eles consideram como a adoração cristã. A música na história hebraica também se desenvolveu durante os tempos primitivos, quando o povo perambulava de um lugar para o outro, como as tribos de pastores. Sua única casa de encontro era uma tenda. Sua música era simples, mas extremamente expressiva e demonstrativa. Moisés era bem entendido de música, já que ele havia sido educado na casa de Faraó. Ele havia aprendido música com os sacerdotes egípcios. Enquanto os hebreus foram guiados por Moisés, eles adotaram costumes egípcios com relação à fabricação de seus próprios instrumentos. Um exemplo seria quando Moisés recebeu a ordem de Deus para fazer 2 cornetas de prata. Se Deus estava dizendo a ele que construísse uma corneta, ele tinha que ter algum ponto de referência. Através da história, seja ela a história bíblica antiga ou a história recente, de semana passada, o homem e sua música têm estado em uma constante situação de desenvolvimento e mudança. Mas uma coisa tem sido verdadeira em todos os períodos: nós sempre estamos buscando adorar a Deus. Esse é o motivo de termos sido criados. Se nós não somos adoradores de Deus, nós perdemos nossa razão de existir. Por todas as eras, o homem tem cambaleado desajeitadamente em toda a ginástica espiritual imaginável em sua busca para adorar a Deus. A transformação musical, no decorrer da história, foi gerada pelo desejo do homem de adorar. Essa é uma das razões pelas quais nós acreditamos que Davi se tornou o modelo para a nossa adoração. Ele simplesmente adorava a Deus com todo o seu coração e com toda a sua força. Tudo dentro dele explodia em uma adoração apaixonada. Seu foco não era como adorar, mas era verdadeiramente quem ele estava adorando.
Portanto, sua vida, com todos os seus pontos fortes e fracos, vitórias e derrotas, se tornou um padrão para o povo de Deus em seu tempo, enquanto suas canções se tornavam poemas líricos por várias gerações. É por isso que a palavra declara de forma profética que nos últimos dias Deus fará o que disse: reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Atos 15, versos 16 e 17. Essas ruínas nos separam da prioridade número 1, que é buscar ao Senhor. Elas podem ser paredes de religião, ambição mundana, desejos pecaminosos, contendas ou idolatria. Elas podem até ser paredes construídas com a madeira da árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento pode ser o maior inimigo da verdade. O maior desejo do coração de Deus é um povo que o adore em espírito e em verdade, não com a mente. Que nós possamos sair da nossa época de escuridão pessoal e entrar na verdade e na luz.